Via Justiça está de volta, debatendo hoje a prisão especial para autoridades. Nossos convidados são o promotor de justiça Franklin Higino Caldeira Filho e o juiz José Martinho Nunes Coelho, da Terceira Vara Criminal de Belo Horizonte. Doutor Martinho, eu estava querendo tentar exemplificar e clarear um pouco o objetivo da chamada prisão especial. Nós tivemos um caso recente de um preso provisório que ficou famoso no Brasil por um envolvimento, em que ele saiu da prisão lá em São Paulo denunciando que tinha sido vítima, tinha sido colocado numa cela junto com prisioneiros do PCC e sofreu agressões, que teria sido agredido, etc. A proteção dessas pessoas, desses réus provisórios, é o principal objetivo da chamada prisão especial? A prisão especial, o primeiro objetivo é isso, é proteger ao máximo essas pessoas. Agora, a proteção da pessoa presa, independentemente de ser da prisão especial, é dever do Estado. É dever do Estado. Isso é dever do Estado, é questão de dignidade da pessoa humana, o Estado tem por obrigação. O grande problema é justamente isso, é que, infelizmente, apesar de alguns governos, do esforço de alguns governos, principalmente agora o governo de Minas, um esforço aí para melhorar o sistema carcerário, infelizmente ele ainda continua bem ruim. No geral, no Brasil, no geral, nós estamos falando em termos de Brasil, no geral, continua bem ruim. Basta dizer a última pesquisa do Conselho Nacional de Justiça, e que, inclusive, tem promovido trabalhos extraordinários junto a presídios para quê? Para levar à liberdade algumas pessoas que já deveriam estar soltas e continuam no sistema carcerário. Perfeito. Doutor Franklin, retomando um pouco a fala do doutor Marcelo Leonardo no começo, mais do que se preocupar com a prisão especial, é preciso buscar caminhos alternativos de reinserção dos presos na sociedade? Com absoluta certeza. Eu só queria antes, pegando carona ainda no ponto anterior... Seja à vontade. Nessa discussão desse caso concreto, cujo cliente é cliente do professor Marcelo Leonardo, da prisão em São Paulo, e que ele denunciou a existência de uma violência durante o encarceramento provisório. Trata-se de um preso comum. Perfeito. Não duvido que tenha ocorrido a série E de violência narrada aí na mídia, não duvido. Porém, eu não sei também, jamais poderia dizer se já faz parte essa argumentação da criação de um constrangimento... De uma estratégia de defesa. Estratégia de defesa, de um constrangimento acerca desse caso concreto para não se decretar mais a prisão provisória dele. Independentemente disso, mesmo sendo um preso comum, ele não poderia ter sofrido a violência que diz ter sofrido. Jamais. No conjunto de normas que nós vivemos, a partir da Constituição, nós jamais poderíamos concordar com a violência narrada, e mesmo com princípios de direito natural. Claro que se a sociedade desejar mudar esse conjunto de normas, uma nova Constituição, aí nós podemos, quem sabe, pensar na legitimação de um discurso que nasceu na Alemanha, do chamado direito penal do inimigo, o professor Guinta Jacobs, mas é uma outra discussão, é um direito penal chamado de terceira velocidade, onde você coloca a prisão por excelência e reduz direitos e garantias individuais. Podemos chegar nesse ponto. Tá. Só completando, nesses casos em que há vamos dizer, uma suspeita de que a pessoa pode sofrer, é o caso, por exemplo, dos que são presos por estupro, né, por exemplo, que são justiçados pelos companheiros de cela, a justiça pode decretar que eles sejam recolhidos em prisão especial? Em sala especial, vamos chamar assim. Com absoluta certeza, não em prisão especial, mas no próprio estabelecido prisional, aí tem uma experiência boa, que é da prisão Carandiru, em que um pavilhão era separado para esses presos, ameaçados de morte, etc. Mas eu queria demonstrar ainda o absurdo da prisão especial, aqui pensando num caso que me surgiu aqui, numa hipótese aleatória. Vamos imaginar que determinado agente pratique crimes graves e seja preso provisoriamente. Ele é indiciado, ainda não foi denunciado, para entender, ele não foi denunciado, ele é indiciado, está sendo investigado. É preso provisório. A prisão provisória continua durante o processo, ele não tem a liberdade. Imagine para mim que ele é preso com direito à prisão especial, então ele está recolhido numa cela separada. Ou quem sabe no quartel na inexistência dessa cela. Bom, crimes graves, vem a sentença e condena esse homem, vamos pensar numa pena alta, uma pena de 12 anos pelos crimes praticados, uma pena fixada 12 anos. Pena fixada de 12 anos é uma pena que requer um certo esforço do réu, vamos dizer assim. Ou seja, alguns crimes. Recebeu 12 anos.
assim que transitar em julgado ou que não existir recurso da acusação, enfim, quando essa pena se tornar definitiva, nós começamos a pensar na progressão de regime. O que é a progressão de regime? Se ele recebeu 12 anos, ele tem, e a pena é de reclusão, ele tem que cumprir pena em regime fechado. Perfeito. Penitenciária de segurança máxima ou média, Nelson Hungria. Só que ele ficou um longo tempo como preso provisório. Bom, a lei diz que para a progressão de regime, o requisito é cumprir 1/6 da pena. Então veja a torpeza da prisão especial. Diz que é 1/6 da pena. 1/6 de uma pena de 12 anos são 2 anos. Se ele ficou recolhido provisoriamente por 2 anos, assim que a sentença passar em julgado, ele já tem direito à mudança de estabelecimento. Quero dizer, estabelecimento agora agrícola, industrial similar. Vai para o chamado regime semiaberto. E se não tiver vaga para ele no regime semiaberto? O Superior Tribunal de Justiça vem dizendo que na ausência de vaga em colônia agrícola industrial, ele deve ser colocado em regime aberto, como fez o juiz, o então juiz da Vara de Execuções Criminais de Contagem. Ou seja, o senhor está querendo dizer que exatamente quando sair a condenação final dele, ele estará livre? Ponto final. O que eu quero dizer é que o equívoco da prisão especial a gente percebe depois na ponta quando dá a execução da pena. Porque ele não vai passar pelo regime fechado. Aquele período dele de prisão provisória vai ser descontado, isso está certo, vai ser descontado para a progressão de regime. Perfeito. Esse é o equívoco. Doutor Martinho, nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria uma tentativa de um resumo da sua posição. A prisão especial é um instituto necessário para a boa aplicação da justiça. Sim, em algumas situações, e como a própria legislação prevê, ela não prevê para todos, e a própria Constituição, a gente pensa sempre que a legislação infraconstitucional é que estaria criando esses chamados privilégios, mas a própria Constituição, ela diz que todos são iguais perante a lei, mas ao mesmo tempo, no próprio artigo 5º, nos seus incisos, ela diz lá no inciso 38, 48, me parece, se não me engano, ela diz que o apenado, o condenado, deverá cumprir pena em estabelecimentos e separados de acordo com sexo, levando em consideração o sexo, algumas condições pessoais do condenado. Ora, se condenado definitivamente a legislação prevê uma separação desses condenados, muito melhor, não há que se falar, mais natural que isso ocorra na prisão provisória. Na prisão provisória, que é uma prisão, como tem que se enfatizar bem, uma prisão cautelar e em que se busca apenas, em algumas situações pouquíssimas, previstas pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, a segregação da pessoa apenas naquelas situações lá previstas nesse artigo 312. Doutor Franklin, não é uma regalia. Tem que ser entendida como um instituto necessário. A prisão ideal você pode pensar, a prisão especial você pode pensar o plano ideal e o plano real. Perfeito. No plano ideal seria a sua extinção, mas para isso precisamos de um cárcere que respeite a dignidade da pessoa humana, que nós não temos. Perfeito. Diante desse contexto, aí vamos trabalhar com o plano real. Plano real, ou seja, determinadas pessoas precisam, durante o período da prisão provisória, somente durante esse período, precisam gozar dessa proteção para evitar aí, uma violência maior em relação a policiais, por exemplo, promotores, juízes, delegados, etc. Doutor Franklin, muito obrigado pela sua presença aqui no Via Justiça. Doutor Martinho, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. O Via Justiça de hoje termina aqui. O nosso programa é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Lembramos que a sua participação com críticas, perguntas e comentários será sempre bem-vinda. Você pode enviá-los para a nossa equipe de produção pelo telefone 31 3079 3453 ou pelos nossos 2 endereços eletrônicos, tv@almg.gov.br ou viajustiça@amages.com.br. Até a próxima semana.